Boa noite, estamos começando mais uma edição do Band Entrevista. Meu convidado hoje é o Geraldo Magela, que é superintendente da Idibra. Vamos falar um pouco sobre o mercado imobiliário aqui em Fortaleza, que se mostra bastante com boas perspectivas para esse ano de 2023. Boa noite, Geraldo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. Gostaria que você começasse aí falando um pouco sobre essas boas perspectivas para 2023 em relação ao mercado imobiliário aqui em Fortaleza e no Ceará. Boa noite, Rogério. Boa noite. Obrigado pelo tempo. É extremamente interessante falar sobre o mercado imobiliário. Tem um dado que representa bem um raciocínio do comportamento, eu diria até que nos últimos 40 anos. Em 1980, a nossa população urbana aqui era 859 mil habitantes. 859.580, salvo engano. O censo está apontando que nós vamos chegar em 2.600.000. Significa que nesses 40 anos, nós aumentamos a nossa população de 800 para 2.400, aumentamos 3 vezes, perfeito? Então, o que acontece? Tem uma máxima do desenvolvimento urbano, notadamente quando o desenvolvimento urbano se dava mais horizontal, ou seja, um pouco lá para trás, 30 anos, era mais horizontal, que a cada 30 anos as manchas urbanas duplicavam. Com o advento da verticalização, que inclusive para a gente é extremamente saudável a verticalização, já que a verticalização não demanda uma ramificação de estrutura urbana, sistemas de transporte, grandes avenidas, que nós temos alguns gargalos. Então, com a verticalização, essas manchas vão dobrar a cada 40 anos. Por que esse dado? Significa que o crescimento é constante e extremamente elevado. A demanda sempre existe. Temos um déficit habitacional ainda muito grande, né? Um déficit habitacional, notadamente na baixa renda, é mais concentrado na baixa renda, mas ele também se caracteriza nas outras faixas. Então, resultado, o mercado sempre será ativo, sempre será positivo, sempre será demandado. O que a gente precisa, daí os ciclos que ocorrem, é um cenário macroeconômico favorável. Por exemplo, agora nós estamos diante de juros relativamente altos. Portanto, é um momento um pouquinho mais complexo. Mas em função dessa linha de raciocínio, quando a gente sai aí e faz essa análise rápida da demanda por terreno, que esse crescimento significa demanda por terreno. E o grande indutor inflacionário do produto imobiliário são exatamente os terrenos. São produtos finitos, não se regeneram. Então, o que é que ocorre? Independente da situação macro, não é porque a gente atua no mercado imobiliário, eu acho que a decisão de compra de imóvel ela não pode ser adiada. Ela tem que ser uma prioridade, até pela necessidade e também como investimento. Posso lhe dar um exemplo rápido, por exemplo, um terreno nos idos de 95 aqui na Washington Soares, ele custava em média R$15 o metro quadrado. No máximo. Hoje você pode falar em R$8.000. Então você está falando que de 95, 27 anos, nós aumentamos de uma maneira estúpida até o valor. Então essa pressão ela é constante. Então o comprador, digamos, quem tem a necessidade de imóvel não deve adiar. Portanto o mercado se mostra sempre demandado. Agora, a partir do momento que existe o interesse, né, por parte dos compradores, é necessário realmente ter empreendimentos à disposição para haver essa negociação. A gente vê aí o governo federal se mostrando aí disposto com a retomada do programa Minha Casa Minha Vida. Isso, vamos dizer, essa motivação de financiamento de imóveis já chegou às construtoras? Ou seja, há uma boa perspectiva em termos de construção de novos empreendimentos? É constante. Isso não é problema. O problema de geração de caixa através de financiamento sempre tem a disponibilidade, sempre tem. O que a gente precisa adequar é só uma regulagem de oferta e, volto a repetir, em função do momento. Eu me detenho mais na decisão de compra, que ela não deve ser postergada.
em função desses fatores que são fatores que fazem uma pressão muito grande. Então, existe recurso do governo? Existe, principalmente na faixa de Minha Casa Minha Vida, que agora, enfim, está sendo reformulado. Sempre existe recurso, graças a Deus nunca mais faltou recurso. E mesmo para os de valores médios também não falta recurso. E tivemos uma explosão há cerca de 5 anos atrás, depois tivemos uma inflação muito alta no período, nos últimos 3 anos, o mercado novamente se adequou e a gente está sempre com crescimento esperado de bons números. No caso da Idibra hoje, vocês estão aí com que perspectivas em termos de empreendimentos aí a partir desse ano de 2023? A Idibra é uma empresa do grupo, né? Então a Idibra tem um land bank de terrenos muito grande, né? Tem terrenos aí para várias décadas, eu diria. E a função principal da Idibra é industrializar esses terrenos do grupo. Então do grupo M. Dias. M. Dias Branco. Notadamente da Dibra, que é uma subsidiária, digamos, que cuida dos interesses da família, dos irmãos e tal. Muito bem, então a nossa missão é essa. E nós temos hoje programados para lançamento em função dessa adequação, em função do momento econômico, em função da demanda, nós temos cerca de 3.500 imóveis em terrenos próprios da empresa para serem lançados sequencialmente. Então nós temos hoje um empreendimento em andamento, que é um empreendimento que nós acabamos de entregar um prédio e lançamos o segundo prédio que já está bastante avançado em termos de obra, e a entrega será em maio, denominado Green Garden. Vou até me alongar um pouquinho nesse conceito. Canal Deota? É aqui na Santos Dumont. Você, logo depois do hospital, naquele trecho ali, que tem uma infraestrutura muito grande, você tem aquelas duas revendas da Localiza e a Movida, é exatamente atrás. Estamos ali quase para Picu, então, já, né? A 100 metros da Santos Dumont, quer dizer, você não entra, não adentra, exatamente 100 metros. Então o empreendimento é maravilhoso, são 2 prédios, tem uma infraestrutura muito grande, são 6.000 e tantos metros de área de lazer, todas as necessidades, hoje elas estão supridas, com área, tudo que você imaginar, inclusive o maior pet shop da cidade, nós temos lá 340 metros de área só para o pet shop. Na verdade, hoje o pet é um membro da família, né? Ele já está incorporado e fará parte da família sempre. Então nós estamos dando atenção a essas tendências, digamos assim. Temos uma grande área destinada às crianças, separada dos adultos em termos de área de lazer, exatamente para poder ter uma integração maior entre mães, entre pais e crianças, sem a influência. Enfim, um empreendimento extremamente bem pensado. E a propósito do nome, do Green, nós desde 99, anos de 99, 2000, que nós temos uma preocupação, que eu diria, de coração, de sensibilidade, com a sustentabilidade, com uma pequena contribuição para que a gente tenha um mundo melhor. Então nós fomos pioneiros, por exemplo, é a primeira empresa a ter aerogerador no teto dos edifícios. Eu acho que é a primeira empresa a usar obrigatoriamente, nós não abrimos mão disso, triturador de cozinha. Então você evita que os resíduos orgânicos sejam deslocados dentro de um hall, vai num elevador e tal. Isso dá razão a insetos e tudo mais. Então obrigatoriamente temos triturador, que inclusive é um item muito caro. Nós temos obrigatoriamente nos nossos empreendimentos janelas de PVC com vidro duplo. Proporciona um isolamento térmico e acústico acima do normal. Enfim, temos laje maciça que você também promove uma eliminação de ruídos no sentido vertical e isolamento térmico também. A preocupação nossa sempre foi de muita legitimidade de voltar para o conforto construtivo. Às vezes nem aparece aos olhos, né? Não aparece aos olhos. Um imóvel, quando está pronto, eu diria que eles são absolutamente iguais. São paredes bonitas, pintadas, um piso de porcelanato, que ainda mas creio que será substituído brevemente, ainda digamos, a demanda da vez. Enfim, eles são iguais, mas nossos imóveis nós temos essa preocupação. E a propósito do Green, nós estamos dando um tratamento à natureza acima do normal. Esses apartamentos, todos eles têm a varanda contígua ao quarto casal, nós estamos denominando de fachada verde. É o primeiro prédio com a fachada totalmente plantada, né?
Isso vai dar a esse prédio, a nível de reconhecimento, a nível de valorização, uma diferenciação. Então, se você hoje, quando você fala de Green Life, que é aqui logo atrás da sede da Idibra, todo mundo lembra logo que é que tem os aerajadores lá em cima e tem toda essa pegada, essa preocupação com a sustentabilidade. Então, ou seja, nós falamos de mercado, falamos de produto Idibra e essa preocupação, porque o mundo realmente está caminhando a passos largos para um problema ecológico sempre maior. Magela, eu vou pedir aqui um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente continua falando, inclusive, da tendência, do estilo realmente de prédio hoje que acaba convencendo e também resolvendo a situação de quem está atrás de um imóvel. Perfeito. É um intervalozinho rápido, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no Band Entrevista. Estamos de volta aqui com o programa Band Entrevista. Hoje o meu convidado é o Geraldo Magela, que é superintendente da Idibra. A gente está conversando aqui sobre mercado imobiliário aqui em Fortaleza. No bloco anterior, a gente estava falando, Magela, sobre o tipo de prédio, de imóvel hoje que interessa mais o cliente. Antigamente era comum grandes apartamentos muito com espaço muito grande. Hoje a tendência do mercado é ter imóveis menores, mas com áreas comuns mais desenvolvidas. É mais ou menos por aí? Perfeito, perfeito. Apesar do que eu acho que os grandes espaços é sempre um desejo, né? A questão é caber no bolso, mas o desejo de você ter grandes espaços internos também é interessante. Eu acho que nós tivemos uma alteração da família como um todo, né? Em todos os aspectos. Hoje não se concebe, dificilmente você tem um casal que planeje ter mais do que 2 filhos. Então, portanto, a demanda por espaço é bem menor. Antes o número de pessoas numa família era bem maior. Hoje a gente não passa de 3,5 membros, salvo engano. Temos muitos solteiros, né? Temos muitos casais agora de uma forma diferente também. Ou seja, a família mudou, tudo mudou. Porque o luxo, vamos dizer assim, um imóvel mais luxuoso não está diretamente ligado à questão do tamanho, né? Mas propriamente qual é a necessidade daquele cliente. Né? Sim, não, então a demanda está concentrada então em uma família que vai ser, vamos ver um nível de ocupação, 1 membro, 2 membros, que seria um casal e um filho, que é a tendência maior, e no máximo um casal e 2 filhos. Morreu. E o pet, que faz parte da família. Então a demanda por grandes espaços, ela voltou a um patamar, digamos, coerente. É lógico que os grandes espaços representam um valor muito grande de aquisição que foge à maioria das pessoas. Para compensar isso, você falou muito bem, o que é que nós temos? Já que nós temos uma dificuldade de mobilidade, temos problema de segurança, então ficar em casa passou a ser muito prazeroso, principalmente depois da pandemia. A gente passou a valorizar mais o espaço interno e as áreas comuns. As áreas comuns que antes eram um motivo de preocupação, houve uma época que se aterrava a piscina, simplesmente eliminava a piscina. Então hoje a piscina é uma necessidade. E esses outros espaços de convivência, de cowork, enfim, uma lojinha dentro do condomínio, você passou a ter uma vida, suas necessidades básicas, com conforto, passaram a ser atendidas. Então, daí, a preferência é imóveis compactos, leia-se, pequenos, pequenos e médios. Porque ainda existe o desejo também, mesmo você tendo só um casal, você tem uma boa sala, um bom quarto de casal, você não se sentir se sentir mais livre. Limitado, né? Tão limitado. Então nós temos demanda em todos os segmentos. Aliás, nós temos demanda em todos os segmentos. No micro, no médio e naquele top. Então o mercado está sempre se movimentando e atendendo essas necessidades das novas constituições familiares. E lembre que nós falamos no bloco anterior do problema da pressão dos valores dos terrenos. Como é que compensou isso? Comparando com o passado, com a redução dos imóveis. Os imóveis se reduziram para poder caber no bolso. Agora, Magela, vamos falar agora de dinheiro. Já que você está falando em caber no bolso, hoje talvez o grande desafio, né, para quem vai comprar um imóvel, principalmente quem vai comprar pela primeira vez o seu primeiro imóvel,
está na questão do preço, das linhas de financiamento. Hoje existem os bancos que abrem boas perspectivas de financiamento. Às vezes a própria construtora tem suas linhas de financiamento. Como é que está a situação hoje em relação a preços de imóveis e as formas para que o cliente possa adquirir o imóvel? Eu diria que o nosso mercado, as construtoras têm que se adaptar e têm que ter uma margem muito baixa, porque exatamente por esse poder aquisitivo, né? Nós estamos numa região pouco representativa do PIB a nível de país, então eu diria que às vezes o poder de compra é inversamente proporcional ao desejo de compra. Então a gente procura se adaptar. Linhas de crédito existem, financiamentos existem, de médio e longo prazo, todo o que era problema no passado, que era a questão de oferta de crédito, deixou de existir. E no nosso caso, nós vamos voltar, nós tivemos uma época atuando com financiamento direto, que eu sou um simpatizante de primeira linha. Eu acho, nós ofertávamos imóveis para ser pago em 80 meses após a entrega. Ora, independente de como você corrija, 80 meses é bem melhor do que 300, né? 360, que é mais ou menos o financiamento do sistema. Então, a maioria dos nossos imóveis que foram vendidos dessa forma, foram quitados rapidamente, essas pessoas já passaram para um segundo imóvel. Enfim, essa facilidade que nós vamos voltar a atuar agora nos próximos lançamentos, nós já vamos voltar com esse sistema do financiamento direto, ainda mais tendo como avalizador a Dibra, que é uma empresa extremamente forte. E eu acho muito saudável para o comprador, extremamente saudável, desburocratizado. Mas a democracia está plena. Você tem todas as formas que você quiser. Tudo. Direto, bancário, como você quiser. O consórcio, está tudo disponível. Nós estamos vivendo um momento realmente diferente no mercado imobiliário a nível de acesso. Portanto, ele continua sempre pujante, sempre crescente, ficando apenas sujeito às condições macroeconômicas, mas sempre crescente. Então, gostaria que você desse uma dica. A gente está com um pouquinho tempo aqui, mas desse uma dica aí para quem realmente está buscando um bom imóvel aqui em Fortaleza, como é que deve agir? Primeiro, eu acho que localização é fundamental, como sempre, né? Isso sempre se falou. Até porque os deslocamentos estão ficando muito difíceis. O problema de tráfego na cidade está ficando muito complexo. Os deslocamentos realmente estão extremamente complicados. Eu não vejo a médio prazo como o setor público pode solucionar isso. Uma melhoria significativa de sistemas viários é muito complexo. Então, primeiro, localização, fundamental. Segundo, verificar a capacidade, que eu acho que isso é importante, de que isso se transforme num investimento. O imóvel não é só a moradia, é a possibilidade de você ter um retorno a médio e longo prazo. Então isso também é muito função de que em cada bairro qual é o local apropriado. Hoje a cidade tem uma tendência de leste, total. Então são locais para onde a cidade está indo e que garante uma boa valorização. No mais, são aqueles detalhes simples, como é que é o quarteirão, como é que é a rua, como chega, como sai, como é que tem de infraestrutura. Esse nosso empreendimento, por exemplo, a 200 metros tem tudo que você quiser, sem problema nenhum. Então, esses deslocamentos, eles ficam facilitados. Então, essas são regras bem interessantes, a questão de segurança condominial e o que é que o condomínio oferece. Geraldo Magela, muito obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. Vamos combinar aqui uma outra oportunidade para que você possa esclarecer um pouquinho mais sobre o mercado imobiliário aqui em Fortaleza. O Band Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Eu vou agradecendo a sua audiência e a gente já marca um compromisso até o próximo sábado.